Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre criança no Dia das Crianças e como a igreja pode melhor aproveitar esse momento, como foi falado, o pastor Marcos falou, André, é uma folha em branco, então consegue absorver mais sem ter muito filtro de julgamento. Eu me lembro um pouco sobre, conversando até com alguns missionários, sobre a missão principalmente de igrejas americanas, batistas do sul americanas, na África, em outros lugares. A principal estratégia de igrejas americanas quando começaram, e são as maiores igrejas até hoje, missionárias, foram fazer escolas para crianças. Porque eles entendiam, se a gente bota a criançada aqui dentro, a gente aprende, ensina o beabá, história bíblica, talvez o maior fator modificador da família vai ser através dessa criança. E até hoje os missionários trabalham com escolas infantis, porque entendem que é pela criança. Mas às vezes a igreja não entende um pouco disso, porque é um potencial, né? Você, se chamar todas as crianças da igreja num culto, dá quase um terço da igreja, no número da igreja. Você né? quer ver um detalhe? Por exemplo, até a gente citou aqui no bloco anterior, por exemplo, eu pego a criança, levo para a igreja que eu vou alcançar o pai. Veja como é que a nossa mentalidade já não é nem na criança. A criança é o alvo. Né? Eu vou alcançar, ela é um anzol, ela é um anzol. Porque é uma pessoa, é alguém que precisa receber o evangelho. A criança, dentro do jeito dela, nós podemos pregar o evangelho para a criança. E se ela aprender a ler, nunca mais esquece. E não colocar o ministério infantil em terceiro plano, segundo plano. Né? Tira do culto e vamos botar para lá e vamos fazer um cultinho. Não tem um cultinho, não existe cultinho. Não faz culto ou não faz. Eu não tenho, então, não é o foco. O foco não é a criança. Perfeito. O foco, existem outras coisas. Tanto é que as pessoas que trabalham com as crianças, pega a mãe de fulano, mãe de Beltrano e bota lá para tomar conta. Então essa questão da criança, a gente tem acompanhado sim, a igreja tem. Aí a criança está lá com o aparelho que ela ganhou do pai, chega na classe da criança, pega uma folha e um lápis de cor. Aí ela pega e senta naquela sala, aquilo, né? não sabe o que é aquilo ali. Mas olha só, será que a gente não tá, sei lá, por exemplo, aí o pastor falou do passado que as crianças brincavam de pique-esconde e tal. Não. Eu acho que assim, a criança fica a semana toda com informática, com tecnologia. Será que a escola dominical realmente não tem que ser um contraponto a tudo isso? Não tem que fazer uma brincadeira? Será que não tem que trazer uma didática, uma dinâmica diferente? O pastor estava falando sobre as igrejas, né? As igrejas sempre apanham, coitado, sempre tudo é culpa da igreja. Acho que a primeira escola do judeu é a sua família. A família também, a igreja não tem a obrigação de educar filho de ninguém, como a escola também não tem. A igreja ela tem que ser uma cooperação, ela tem que ser alguém que vai trazer ali uma ajuda familiar. Só que estão querendo pegar, a mãe chega no culto, pega a criança, dá para a tia que cuida, concorda, essa tia não tem um curso pedagógico, não tem preparo, chega lá na salinha, a tia começa a ficar nervosa e daqui a pouco chama as crianças, sua peste, sai daí meu Deus, e começa a gritar com aquelas crianças, totalmente despreparadas, mas a culpa também é dos pais, perdão, porque, por exemplo, se a sua filha quando era nova, falasse assim, pai, eu não quero ir para a escola hoje, o que o irmão faria? Obrigaria ela a ir para a escola, não é isso? Se ela dissesse, eu não quero comer, se a sua filha vai crescer, ela vai dizer, pai, eu não quero ir para a escola. Você vai obrigar ela a ir para a escola. Claro. Nós obrigamos nossos filhos a ir para a escola secular, mas não obrigamos a ir para a escola dominical. Qual é a escola mais importante na vida dos nossos filhos? A escola secular ou a escola dominical? A escola secular leva ele para a universidade, e a escola dominical leva para a eternidade. O que é melhor, termos um filho formado, pós-graduado, mestrado e ir para o inferno, ou termos um filho formado, mestrado, doutorado e que vai também para o céu e vai ter direito à salvação? Só que nós priorizamos a escola secular e negligenciamos com a escola dominical. Tem muita igreja que tem estrutura, tem material didático, tem pessoas preparadas e os pais não vão para a escola dominical e nem tampouco levam seus filhos. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu ouvi a história de Salomão ter pedido a Deus sabedoria. E o pregador encheu Salomão de elogios, que ele podia ter escolhido isso, aquilo, um monte de coisa, ele escolheu, pediu a Deus sabedoria. E eu, passando algum tempo, eu fiquei invocado. Por que o Salomão pediu sabedoria e não pediu dinheiro, poder, aquela coisa toda, né? O que ele fazia diferencial? Aí eu vi que a palavra respondia. Que o Salomão conta em Provérbios, ele diz assim, quando eu era pequenininho, eu ainda era filho único, meu pai me punha no colo, e meu pai dizia assim, filho meu, adquire sabedoria, escuta o que teu pai está falando, é a sabedoria que vai te proteger, a sabedoria que vai te dar vida. Então quando o Senhor Deus falou com Salomão,
ele já tinha inculcado na cabeça o que era mais importante da vida dele, que era a sabedoria. Então ele não pediu sabedoria por acaso. Ele pediu porque enraizou nele o ensinamento do pai e da mãe. E isso vem confirmar que às vezes o pai larga o filho, a mãe larga o filho na escola bíblica e diz: se vira, né? Escolinha de criança. Mas tem que ter a responsabilidade dos pais de ensinar, de mostrar. E falando sobre a raiz da sua pergunta, não é difícil você diferenciar ministério infantil do que imitação infantil. A criança ela pode imitar, porque normalmente e naturalmente toda criança ela imita. Eu lembro a minha filha pequenininha andava com meu sapato, ela imitava. É normal. É uma coisa natural. Então você pode também ver a criança, você pode definir a criança que realmente tem um ministério, que ela canta, ela é uma pregadora, ela ora, ela tem uma mensagem às vezes muito mais importante do que um adulto, porque saem palavras puras da boca dela. Agora, o grande problema é aquilo que eu falei no início. Nós vivemos hoje numa situação que é difícil o contato dos pais com os filhos, e a igreja está preparada para fazer isso. E ela tem que entender, até voltando no que o pastor Silas falou, poxa, será que não seria às vezes inteligente e bom da igreja fazer como se fosse a moda antiga, bota um papel mesmo e um lapinho de cera? Porque a grande questão mesmo nisso tudo é porque assim, eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, ela nunca pegou no papel em branco e um lápis de cera e sabe mexer no iPad com uma beleza. É que ela não tem referência nenhuma, como nós temos de saudosismo, porque no meu tempo a gente pegava e era bonito. Hoje ela não sabe o que é papel e lápis de cera, para ela é aquilo. E papel e lápis de cera não brilha, não faz cor, não tem animação. Eu acho que a igreja poderia se atualizar sim. Eu não digo porque o conteúdo não vai mudar, mas é o método de passar o conteúdo. Porque aqui a gente não está debatendo o conteúdo, embora a preparação de professores e tudo passa por isso, né? Mas o método, no tempo que a gente vive hoje, mas hoje, por incrível que pareça, o método é tão importante quanto o conteúdo. Porque se você quer passar um conteúdo... A gente fez isso no programa... Vocês estavam aqui com a gente, parte de você, do programa passado, da questão da crítica. Uma coisa é fazer uma pregação criticando postura de cantor de gente, outra coisa é aquele garoto que fez uma sátira do mundo gospel não anda bem na internet, que é engraçado, e tem mais de, 3, 4 milhões de visualizações. Por quê? A maneira que você passa o conteúdo, às vezes, é tão importante quanto o conteúdo em si, principalmente para criança. Eu não vou chegar e cantar aquilo que eu vou fazer. Vou botar no banco da igreja, o pastor vai pregar do jeito dele, vai cantar as músicas dele, a criança não vai entender nada, não assimila nada. Se vier uma coisa ajustada para ela, e aí a gente fala mal, coisa do diabo, Discovery, não sei o que, fica o dia inteiro na televisão. Eu acho que está na hora da gente começar a fazer alguma coisa, né? Não adianta falar o que ela não pode fazer, temos que falar o que ela pode fazer. E aí eu acho que a criança atrasa um pouco nisso, está acostumado com tecnologia, com tudo, chega na igreja, não acompanha de certo modo. Acho que tudo a gente tem que pensar a nível de ferramenta. Sim. A questão é utilizar essa ferramenta, ela é adequada. Não adianta pegar um alicate e usar o alicate num local que não é apropriado. Para bater prego, não usa. Exatamente. Então eu tenho que ver a ferramenta. Qual é a ferramenta que vai me fazer desenvolver aquele ministério ali? Né? Existem várias ferramentas, então a igreja ela vai optar por uma ferramenta que vai ter um acesso maior àquelas crianças que estão ali. O problema não é escolher que toda essa ferramenta tem que ser utilizada em todos os lugares. Perfeito. Mas qual é a ferramenta que eu posso utilizar para eu alcançar aquela criança que está ali? Isso é importante. E hoje a gente não tem prestado atenção com relação a isso. O Ministério Infantil tem sido secundário, né? E se não sei aonde está. Né? Mas a atenção tem sido... Por quê? Porque não tem um retorno. E quando há uma visão de retorno, não é a visão na criança, né? Não é na visão na criança, é na visão no entorno dela. Então a preocupação é que aquela criança também, existem igrejas que fazem isso, é claro que a gente não está generalizando, né? Existem igrejas que têm essa atenção no ministério infantil, na evangelização da criança, e não usar a criança como uma ferramenta para chegar em outro lugar, né? Agora o fato é o seguinte, quando você ganha a criança, você ganha o pai. Ganha, não tem jeito. O problema é o seguinte, essa criança só vai ganhar o pai se tu ganhar ela. Isso. Fato. Se não ganhou ela não vai ganhar o pai. Agora o pai, tu devolve uma criança para um pai que é ímpio, diferente da que foi para a igreja, ele fala, o que está acontecendo lá? Vou lá ver. E a gente sabe de testemunhos inúmeros de crianças que a gente ganhou, que encurtiu Cristo nela e foi para lá. Agora a criança tu tem 2 opções, ou tu dá trabalho para ela, ela vai te dar. Essa é a realidade da vida. Quando a referência, eu fico pensando muito nisso, por exemplo, criança é normal, folha em branco, já falamos.
Vai pegar as marcas ali e vai copiar. A gente tem duas opções. Ou ela vai copiar um pastor, ou ela vai copiar alguém que está dentro da igreja, ou ela vai copiar algo que está lá fora. Isso aqui, aí é outro problema que a gente criou. Porque quando a gente fala de tradição judaica cristã, é discípulo. Não é a mesma da greco-romano. Na greco-romano tu ensinava o camarada e ele ficava melhor do que o mestre. Ele criava a filosofia dele de vida, de liderança e ia embora. Na nossa não, na nossa são cópias mesmo. Nossas são cópias. A ponto do Paulo falar assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O normal da igreja é gerar cópias. Só que a gente parou com isso também, a gente acha a cópia feio. A gente acha quando a gente chega, por exemplo, pega uns obreiros da IURD, os camaradas falando com a mão igual o Dedi. Você fala, que isso? Só que se parar para pensar, ele fez o papel discipulado dele. E deu certo, é igual. O camarada pegou o padrão que ele queria e seguiu. Quando a gente pega a Bíblia, a gente vai ver que a ideia de Jesus sempre foi essa. E combina muito mais com o Evangelho, de gerar cópias. É óbvio que, se está sendo discipulado, se está aprendendo, vai chegar uma hora que essa pessoa vai desenvolver e vai embora. Mas, a princípio, a gente vê isso aqui. A Assembleia de Deus é a denominação pentecostal maior do Brasil. O camarada, a igreja vem de Belém, Nordeste. Então os pregadores que a gente começou... Eu sou de Belém também, Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, os pregadores foram de lá. Então chega aqui no Rio, os pregadores que a gente ouvia, a princípio, eram de lá, com sotaque nordestino. Quando chegavam aqui para pregar, o máximo que o camarada aqui do Rio tinha passado perto do Nordeste era na Feira dos Paraíba, aqui em São Cristóvão. Mas quando pegava no microfone, quando eu começava a pregar, sotaque. Essa noite, pensou. Ia na pegada que tinha que pegar. Referência. A ideia, influenciou. Lá na frente vai pegar o caminho dele, mas influência. Eu acho que a chance que a gente tem quando a gente pega e bota uma criança para dentro da igreja, é dessa criança, em vez de ser o Michael Jackson, em vez de ser, sei lá quem, o ídolo dela, ela começar a olhar para a igreja e falar assim, é isso que eu quero entrar nisso, porque vamos para o rápido break, a gente vai para o último bloco. Eu lembro, em Manaus, a gente fazendo, e tinha o culto, chamava cultinho, culto das crianças, mas era um negócio bom, violento no bom sentido. Mas eu lembro, como criança com 6 a 7 anos, culto de busca com batismo no Espírito Santo. 6 para 7 anos, irmão. Tinha lá, e eu me lembro de ter experiência com Deus com 6 a 7 anos de idade, gente falando em línguas. Hoje, se a gente fizer isso, a gente acha que é forçação de barra. Eu quero falar um pouco sobre isso. É interessante ter esse tipo de atenção. Vamos orar aqui, vamos buscar de experiências sobrenaturais com Deus dentro de culto infantil, que hoje a gente bota videogame, pinta, desenhozinho até que evangélico. Antes tinha culto com busca do Espírito Santo. Bora todo mundo ficar ajoelhado, começa a orar agora. Imita mesmo, vai me imitando aqui, não sei o quê. E era criança batizada. Hoje, não sei, eu não lembro a última vez que eu vi culto infantil para criança com busca do Espírito Santo. É bom? É ruim? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.